Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. A gente já começa com a primeira pergunta aqui com o nosso amigo Ciro Garcia, direto aqui do Rio de Janeiro. O tema palpitante, que é a crise na segurança pública, caos nas ruas. O Brasil está enfrentando um cenário alarmante de violência, com dados recentes revelando um aumento significativo no número de crimes violentos, morte por balas perdidas e um crescimento das chacinas, das chamadas chacinas, né? Que são mortes múltiplas, né? No mesmo local. A Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro são o destaque, que viram um aumento acentuado, atingindo níveis nunca vistos em mais de uma década, de acordo com os dados de 2022, medidas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É a maior elevação em 11 anos e um crescimento muito grande de um ano para o outro. Abordaremos a crescente onda de violência, principalmente nesses 3 estados, que deu a um novo pico, né, nas últimas semanas. E, curiosamente, né, Ciro, são estados governados tanto pela direita como pela esquerda. Uns com governos novos, iniciados em 1º de janeiro, e outros já com muitos e sucessivos mandatos pelo mesmo grupo político. É o caso, inclusive, da Bahia, mas o Rio de Janeiro também é uma continuidade do governo Witzel e o próprio Cláudio Castro reeleito. Em comum também, casos gravíssimos de violência policial. Mas como chegamos a esse ponto? Esse cenário, inclusive, se espalha pelo conjunto do Brasil, mas o destaque realmente são esses 3 estados. O caso da Bahia é um estado controlado por um partido de esquerda, e o governador Jerônimo Rodrigues começou seu primeiro mandato, mas continua um legado de mais de 16 anos de governos do PT à frente da cadeira de governador. Já no Rio de Janeiro, o bolsonarista, é o Cláudio Castro, né, um bolsonarista muito tímido, continua, aliás, e do mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em São Paulo, Tarcísio, que foi ex-ministro de Bolsonaro, do Partido Republicano, ligado à Igreja Universal. Além disso, como eu disse, além dos números de violência, latrocínios, roubos, furtos, também as confusões envolvendo as chamadas cracolândias, com destaque de São Paulo, mas também confrontos policiais e das guardas municipais aqui também no Rio se fazendo presente. A escalada policial é uma preocupação com os casos envolvendo chacina. E nós temos aquelas ações policiais que se tornaram verdadeiros banhos de sangue, como aquela em agosto, que a PM de São Paulo, em resposta ao assassinato, né, de um agente da Rota. E a explosão de casos de bala perdida aqui no Rio de Janeiro e de mortes envolvendo PM, de suspeitos ou não, inclusive pessoas nitidamente inocentes. Como você, Ciro, analisa essa situação da segurança pública no Brasil e quais são, em sua opinião, as principais causas desse preocupante cenário? Além disso, que medidas e políticas públicas você acredita que podem ser implementadas para reverter essa tendência e garantir a segurança pública da população, ao mesmo tempo que se respeitam os direitos humanos e se reduz a violência policial? Por favor, Ciro, vamos fazer um apanhado geral e depois, ao longo do programa, cada um dos aspectos a gente pode detalhar aqui. É com você, meu amigo. Bom, amigo, como você bem colocou, quando você cita aí o fato de que esses problemas eles acontecem tanto em estados governados pela extrema-direita, como é o caso aqui do Rio de Janeiro, de Cláudio Castro, o caso de Tarcísio Freitas de São Paulo, mas também estados governados por partidos de esquerda, como é o caso da Bahia, né, que é governado pelo PT já no seu 5º mandato direto. Isso demonstra categoricamente que essa é uma política nacional de segurança. Esse não é um problema do Estado A, do Estado B, do Estado C. Não é um problema do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia. Essa política de segurança ela é implementada no país inteiro. E que política de segurança é essa? É uma política de segurança que criminaliza a pobreza, né? E que
a pretexto de uma falaciosa guerra às drogas, promove um verdadeiro genocídio ao povo negro no nosso país, particularmente aqueles que moram nas favelas e nas periferias. A juventude negra é a principal vítima, né, dessa política genocida, mas é uma política que criminaliza a pobreza e que mata não apenas, né, pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, que é a grande argumentação, né, da guerra às drogas, né, essa falácia chamada guerra às drogas, mas nós todos os dias, e aqui no Rio de Janeiro nós estamos, lamentavelmente, mais do que acostumados a ver crianças, né, morrendo, como o caso de Agatha Félix, como é o caso agora, recentemente, do Tiago Flauzino, lá na Cidade de Deus, como foi o caso do menino, o João Pedro, daí de São Gonçalo. Bom, são tantos, são inúmeros os casos que acontecem todos os dias. E eu estou falando aqui do Rio de Janeiro porque é a nossa realidade, mas isso se repete. Na Bahia, então, de montão, né? E o interessante é a gente entender que essa política de guerra às drogas é, na verdade, uma política que, além dela não combater, de fato, a questão das drogas, né, ela alimenta o tráfico de armas também. É uma política que ela se retroalimenta. Tráfico de drogas alimentando o tráfico de armas, né? E as grandes vítimas são os trabalhadores mais humildes, os negros e negras do nosso país, que moram nas favelas e nas periferias. A razão disso, tem uma série de fatores que contribuem para isso, né? Primeiro, a ausência são os negros que, lamentavelmente, ocupam as piores moradias no país. Os locais de moradia insalubre, nas periferias, nas favelas, são majoritariamente habitados pelos negros. A questão da ausência de uma educação pública gratuita e de qualidade, a questão da ausência de uma saúde pública, a questão da ausência de oportunidades de emprego para essa juventude negra das favelas e periferias, o que muitas vezes torna esses jovens presa fácil do tráfico, porque o capitalismo é aquele sistema que promete muito, né? Mas ele não entrega nada. Só que, aquelas pessoas que querem, né, além de não ter, muitas vezes, uma estrutura familiar, não ter uma escola pública de qualidade, acaba sendo presa fácil do ganho fácil, né, para poder ter aquele tênis na moda, aquele celular, a roupa de marca, e etc. E, lamentavelmente, a gente vê acontecendo isso, mães e pais que perdem seus filhos, né, para essa questão da droga, que é encarada como um emprego, né? E, na verdade, é um negócio da burguesia, só que um negócio clandestino. Isso é outro aspecto importante. E que quem mais lucra com ele não são as pessoas que moram nas favelas, não são os gerentes, os VPs, DGs e outros ex e tantos que a gente vê por aí no noticiário. Quem mais lucra com o tráfico de drogas mora nos condomínios fechados da Barra da Tijuca, na Vieira Soto, na Avenida Atlântica, na Delfim Moreira, né, que são os endereços nobres aqui da nossa cidade, e esses, né, que realmente lucram, lavam esse dinheiro, inclusive, inserindo na economia formal, no sistema financeiro formal. Mas nada mais é do que um negócio, um ramo de negócio da burguesia, só que um ramo de negócio clandestino e que custa a morte de muita gente, como nós vemos aqui. Então, ao ser uma política global que é implementada no país, nós teremos que ter respostas globais. A primeira delas, né, é identificar que a questão de droga não é um problema de segurança pública. Droga é um problema de saúde pública, né? E nós vamos ter oportunidade de debater isso mais adiante, na questão da descriminalização, que está em voga no momento aqui no país. Mas é uma separação necessária que nós temos que fazer, né? A questão de dotar, de fato, o país de uma segurança voltada para a população e não uma segurança para defender os interesses dos ricos e poderosos, que é o significado
dessa política de guerra às drogas. É uma política de segurança que criminaliza a pobreza e voltada para defender os interesses dos ricos e poderosos. Nós temos que também fazer uma discussão muito profunda, né, com a classe trabalhadora residente nesses locais, principalmente nas favelas e periferias, sobre a questão também da necessidade da autodefesa, porque não é só a opressão policial, né? Essa parcela da população está submetida à opressão da violência policial, que é a que nós vimos aí nessas últimas chacinas, as chacinas de São Paulo, as inúmeras chacinas da Bahia, as inúmeras chacinas do Rio de Janeiro, Jacarezinho, Vila Cruzeiro. Agora mesmo, quando teve o caso lá de São Paulo, da Baixada Santista, né? Imediatamente teve uma outra aqui no Complexo da Penha. Então, chacinas toda hora, na Bahia nem se fala, né? Então, nós temos que discutir, né, também com essas populações a questão da autodefesa, tanto em relação à violência policial, quanto também à opressão do tráfico, e em particular aqui no Rio de Janeiro, das milícias, né? Além das facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas, nós também temos a questão das milícias, que ocupam inúmeras parcelas do território aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro, e assim também em outros locais do país. Então, é uma questão gravíssima, né, que nós temos que tratar, e isso passa por uma série de medidas que a gente tem que procurar aprofundá-las, né? Passa pela questão da descriminalização das drogas, passa pela questão da desmilitarização, passa por uma série de questões, passa pela questão da autodefesa. Agora, o fundamental é a questão da lei de drogas, que também nós temos que responsável pelo encarceramento em massa da juventude negra. São N questões que estão colocadas e que nós temos que procurar nos aprofundar em cada uma delas para a gente poder chegar a uma solução. Mas a principal delas é o seguinte: nós temos que acabar com essa falácia de guerra às drogas e dotar uma política de segurança que esteja realmente voltada para os interesses da população, né? Uma polícia que se imponha pelo respeito aos direitos humanos e aos cidadãos, e não se imponha pela violência e pela opressão, como é o caso dessa política de segurança que é implementada no país inteiro. Muito bem, conversando com o Ciro Garcia. Muito obrigado, Ciro. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.